paz do Senhor Jesus Cristo, a você, meu amigo, a você, meu irmão na fé, que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Venho aqui eu, irmão José, mensageiro da Palavra de Deus, com o propósito de estar contando as histórias da Bíblia Sagrada, por intermédio deste canal de bênção, que é o canal Preparando o Caminho do Senhor Jesus. E se você é esta pessoa que tem vontade de aprender, de conhecer as histórias, você está no lugar certo. Você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. E você que já tem acompanhado os vídeos aí, as histórias, que o Senhor abençoe você, abençoe a sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus. Hoje vamos estar contando um pouco da história do apóstolo Paulo, um homem de Deus, que também se chamava Saulo. Quando Jesus chama ele Saulo, Saulo, porque Saulo era uma pessoa que perseguia os cristãos, era uma pessoa que tinha sede de perseguir o povo de Deus, aqueles que anunciavam o Evangelho. E em certa feita, quando ele pede carta aos sacerdotes para ir até Damasco para prender o povo de Deus que estava naquele lugar, no caminho ele tem um encontro com Jesus, porque até então ele não tinha conhecido este Jesus, a quem todos anunciavam, a quem os outros apóstolos anunciavam. E Paulo, que também se chamava Saulo, porque Saulo como hebreu, porque ele era hebreu. E Paulo, porque ele era um cidadão romano. E naquele tempo era costume das pessoas terem dois nomes. Era costume, porque tem também João Marcos, que depois a gente vamos estar falando também. Então era costume deles ter dois nomes. E Paulo, ele se chamava Saulo. E quando Jesus chama ele, quando ele está indo para prender o povo de Deus que está em certa região, chamada na região de Damasco, que ele está indo pelo aquele caminho, ele tem um encontro com Jesus no deserto. Jesus apresenta-se para ele numa luz muito forte que deixa ele cego por 3 dias. E Jesus diz para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele diz: quem és tu, Senhor? Aí Jesus diz: eu sou Jesus. A quem tu persegues? Aí Jesus diz para ele: vai e entra na cidade, e vai ser dito o que tem que ser feito. E quando ele entra na cidade, lá naquela região, tem um discípulo de Jesus chamado Ananias. E Jesus se apresenta para ele. E Jesus diz: vai até a rua chamada direita. E lá tem um homem de Tarso chamado Saulo. Aí Ananias diz para o Senhor: mas Senhor, tenho ouvido falar acerca deste homem. Diz assim em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, e no versículo 13, diz assim: Ananias respondeu: Senhor, ouvi muito acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui está autorizado pelos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Aí olha o que Jesus diz para ele, para Ananias. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis israelitas. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe é necessário sofrer pelo meu nome. Olha o que Jesus diz. Que agora aquele que perseguia, o Senhor ia mostrar para ele o quanto ele iria sofrer por causa do nome de Jesus. Aquele que perseguia, agora vai ser perseguido. Louvado seja o nome do Senhor. Você vê que é o Senhor mesmo quem escolhe a Paulo, que também se chamava Saulo. É o próprio Senhor quem escolhe ele como apóstolo
dos gentios, para pregar aos gentios. O que é um apóstolo? Apóstolo é aquele que é enviado, que alguém envia ele, e o próprio Senhor Jesus estava enviando. É um missionário, é aquele que deixa suas vontades para propagar a sua fé. Esse é um apóstolo. É aquele que viaja por vários lugares, visitando membros das igrejas, por todo o mundo, por o mundo inteiro. Isso é a função de um apóstolo. Ele é encarregado de pregar o Evangelho. E a Bíblia diz que com o tempo ele foi separado pelo Espírito Santo, não só ele como também Barnabé, na primeira viagem que o Senhor envia Paulo, porque aqui foi a conversão de Paulo. Ele não tinha conhecido o Senhor Jesus, e quando Ananias vai até aonde ele estava, a rua chamada direita, estava orando, estava 3 dias, Saulo estava 3 dias sem comer, estava jejuando, porque ele também conhecia as Escrituras, mas não tinha tido um encontro com Jesus. E quando Ananias coloca a mão sobre ele, ele é batizado no Espírito Santo, e as escamas caem dos seus olhos. E as escamas caem dos seus olhos e ele passa a enxergar. E agora aquele que perseguia, o Senhor disse, eu mostrarei o quanto ele sofrerá por causa do meu nome. Agora aquele que perseguia, ele será perseguido. Aquele que perseguia, ele será perseguido. Mais na frente, nestas passagens de Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo separa Barnabé e separa também Paulo, para ir numa obra missionária. Eles vão a primeira vez e levam o apóstolo também chamado João, que também se chamava Marcos, João Marcos. E na segunda viagem, que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15 e no versículo 36, diz assim, decorridos alguns dias, Paulo disse a Barnabé, vamos visitar os irmãos em todas as cidades, onde anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão, porque eles já tinham ido na primeira viagem. E agora o Senhor coloca no coração de Paulo de ir visitar os irmãos por onde eles já haviam passado. E Barnabé queria levar também João, chamado Marcos. Você vê que João também chamado Marcos. Era costume ter 2 nomes. Mas para Paulo parecia não fazer sentido levar consigo quem desde a Panfilha havia se afastado deles e não os acompanharam no trabalho. Ou seja, para Paulo não fazia sentido levar João Marcos, porque ele tinha voltado na metade do caminho, quando eles foram na primeira viagem missionária. E eles foram para um lado Barnabé e para o outro Paulo. E diz assim no texto, no versículo 39. E a divergência entre eles foi tão grave que se separaram um do outro. E Barnabé, levando Marcos consigo, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu confiado pelos irmãos à graça do Senhor. E passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. Ou seja, Paulo agora escolhe Silas e vai para um caminho. E Barnabé também vai para outro, junto com João Marcos. Louvado seja Deus. Por isso que eu dei essa volta toda, para que nós viéssemos chegar aqui em Paulo e Silas quando vão parar na prisão. Amém, meus irmãos? A história de Paulo também ela é grande. Aqui eu estou fazendo um resumo para que nós venhamos entender esta passagem que Paulo e Silas vão parar na prisão. Nós já falamos o que é um apóstolo. E Paulo, conhecido como apóstolo dos gentios. O que são gentios? Gentios é as pessoas que não eram hebreus. São as pessoas que não pertenciam ao povo de Deus.
E Paulo, ele é enviado justamente para pregar a esse tipo de pessoas, aquelas pessoas que não faziam parte do povo de Deus. Por isso que para ele era mais conveniente que se chamasse de Paulo, pois Paulo, um nome gentil, Paulo, um nome romano, louvado seja Deus. Então, como ele ficou conhecido como apóstolo dos gentios, que ia pregar uma mensagem principalmente para aqueles que não eram povo escolhido de Deus. Por isso que Paulo, louvado seja o nome do Senhor. Por isso que nós demos essa volta todinha para chegarmos até aqui. E você vê que Deus é tão maravilhoso. Você vê que um homem que perseguia o povo de Deus, o povo escolhido pelo Senhor, um homem que espancava, um homem que batia, que prendia, agora o Senhor escolhe Paulo. Isso aqui é muito forte, porque Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, como diz o texto em 1 Coríntios, capítulo 1, no versículo 27, diz assim: pelo contrário, Deus escolheu justamente o que para o mundo é insensatez, para envergonhar os sábios, e escolheu precisamente o que o mundo julga fraco, para ridicularizar o que é forte. Ele escolheu o que do ponto de vista do mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, com o objetivo de que nenhuma pessoa se vanglorie perante ele. Você vê que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E aqui nós estamos falando do apóstolo Paulo, que agora vai com Silas para pregar o evangelho, para ver e visitar os irmãos. E Paulo, chegando ao lugar da Macedônia, a Bíblia diz que ele ficou numa região e todos os dias ele se reunia para orar. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 16 até o 40. E aqui nós entramos no texto e nós vamos falar. Eu dei essa volta toda para que nós viéssemos entender essa história. A Bíblia diz assim no versículo 16, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16, diz assim: e aconteceu que quando íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem que tinha um espírito adivinhador e que, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Ou seja, Paulo, todos os dias, junto com Silas, ia até aquele lugar para orar. E ali eles anunciavam também o evangelho, a ponto que aquelas pessoas também, porque as notícias elas vão se espalhando. E Paulo todos os dias passava por ali junto com Silas. E a Bíblia diz que veio ao nosso encontro uma jovem que tinha um espírito adivinhador e que, adivinhando, dava grande lucro a seus senhores. Seguindo Paulo e a nós, ela gritava: estes homens são servos do Deus Altíssimo. Ele vos anuncia o caminho da salvação. Você vê, aquela mulher, ela falava todos os dias a mesma coisa. Era um espírito de adivinhação. Era um demônio que estava na vida daquela jovem. E ela dava muito lucro para os seus senhores. E todos os dias aqueles homens de Deus passavam por ali. E ela falava a mesma coisa. Parece que era inofensivo, né? Ela estava falando assim: estes homens são os homens de Deus. Estão pregando a salvação. E a Bíblia diz que Paulo, aquilo incomoda tanto a Paulo. Paulo todos os dias passando por ali, aquilo incomoda ele. Diz assim: ela fez isso por muitos dias,
Mas Paulo, já aborrecido com isso, voltou-se e disse ao Espírito: eu te ordeno, em nome de Jesus Cristo, que saias dela. E na mesma hora ele saiu. Você vê que todos os dias eles passavam e a mulher falava a mesma coisa. Falava a mesma coisa, a ponto que Paulo ficou aborrecido com aquilo. Ficou incomodando, porque tem coisas que incomodam. E realmente, porque parecia que era inofensivo. E hoje também há muitos espíritos de engano, adivinhador. Isso é demônio, que fica ali querendo adivinhar as coisas. E neste momento, o Senhor me trouxe aqui por intermédio do Espírito Santo para te dizer esta palavra que Paulo também disse: eu te ordeno, em nome de Jesus Cristo, que saia dela. Aquele espírito de adivinhação, aquele espírito de engano, ele bateu em retirada, porque vem para tentar confundir a mente das pessoas, vem para enganar, para iludir. E em nome de Jesus Cristo, eu te repreendo, disse Paulo. Porque ele diz assim: ela fez isso por muitos dias, mas Paulo, já aborrecido com isso, voltou-se e disse ao Espírito: eu te ordeno, em nome de Jesus Cristo, que saias dela. E na mesma hora, aquele espírito adivinhador, aquele espírito de engano, ele saiu e bateu em retirada. No nome de Jesus. E por causa disso, aquela mulher agora deixou de dar lucro para os seus senhores. E os seus senhores ficaram sabendo e pegaram Paulo e Silas e levaram até os magistrados daquele lugar. E na frente de todos espancaram, bateram, tiraram a roupa deles, e espancaram ele muito. E mandaram o carcereiro prendê-lo. E eles foram parar na prisão. Você vê que por causa que eles estavam anunciando, e por eles haver expulsado um demônio da vida daquela mulher, eles foram parar na prisão. Mas tudo fazia parte dos planos de Deus, pois o Senhor mesmo disse que Paulo iria sofrer por causa do seu nome. Pois o próprio Senhor Jesus Cristo disse que ele iria sofrer por causa do seu nome. E como diz em Romanos no capítulo 8, no versículo 28, diz assim: sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Você vê que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem. E a Bíblia diz que Paulo e Silas foram parar na prisão. E por volta da meia-noite, eles oravam e cantavam louvores ao Senhor. Isso está escrito em Atos 16, versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos escutavam. De repente, houve um terremoto tão intenso que os alicerces do cárcere foram abalados, e logo todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Você vê que eles começaram a louvar, você vê que o poder que tem o louvor, a oração. E os horários, como diz aqui, meia-noite. Você vê que a oração na meia-noite, uma oração poderosa. Eles estavam por volta da meia-noite. Imagine, aqueles homens tinham sido espancados. Não era nem para eles terem força, mas a força vem do Senhor. E eles abrindo a boca ali, orando e louvando. Você vê que o louvor ele tem o poder de quebrar as cadeias.
E quando você louva, você pode estar se sentindo oprimido, mas quando você abre a sua boca e começa a louvar, e começa a orar, o Senhor vai quebrando aquelas cadeias, assim como fez aqui com Paulo e Silas quando foram parar na prisão. A ponto que o carcereiro, quando ouviu aquilo, foi correndo para ver, e quando chegou lá, as portas estavam todas abertas. E ele se desesperou, o carcereiro, e desembanhou a espada para enfiar nele mesmo, para tirar sua própria vida, porque ele iria perder sua vida quando viesse o seu superior e chegasse lá e não tivesse mais os presos. E ele disse: vou tirar minha vida. E o apóstolo Paulo diz assim, no versículo 27, e o carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, sacou a espada para suicidar-se, supondo que os presos haviam fugido. Mas Paulo gritou para ele: não te faças isso, não te faças nenhum mal, porque estamos todos aqui. Você vê que eles tiveram a oportunidade de fugir, mas eles não fugiram. Por quê? Porque eles estavam ali inocentes. Eles foram parar ali inocentes. Por ter expulsado um demônio, eles foram parar ali. E eles tiveram a oportunidade de fugir, mas não ficaram na posição. Porque é isso que o Senhor espera de cada um dos seus servos. Que fique na posição. Na onde o Senhor te colocar, na onde o Senhor te levar. Porque Ele já se encarregou de todas as coisas. E aquele homem, aquele carcereiro se surpreende, porque todos os presos estavam ali. E as cadeias estavam quebradas, as portas estavam abertas, mas eles não fugiram, permaneceram ali. E aquele carcereiro, ele manda trazer luz para iluminar, e levam aqueles homens para fora, e prostra-se. A Bíblia diz assim: ele pediu luz, correu para dentro e trêmulo prostou-se diante de Paulo e Silas. E levando-os para fora, disse: senhores, que preciso fazer para ser salvo? Você viu um carcereiro, uma pessoa também que não era judeu, estava ali. E ele diz: o que eu preciso fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer para ser salvo? Porque as notícias tinham se espalhado. O evangelho tinha se espalhado por aquele lugar, porque todos os dias Paulo e Silas ali anunciando, pregando e orando. Muitos ouviram. E este homem, vendo tudo isto, o poder de Deus, este homem se prostra e diz: o que eu tenho que fazer para ser salvo? E olha o que Paulo diz para ele. E eles responderam: crê no Senhor Jesus, e tu e a tua casa sereis salvos. Crê você no Senhor Jesus, e você e toda a sua casa será salvo. Foi o que ele disse. E aquele homem levou Paulo e Silas até a sua casa, cuidou das suas feridas. E Paulo e Silas batizaram toda a sua família. E aquele homem foi salvo, a sua família também. Você vê que todas as coisas cooperaram para o bem. Houve salvação. Aquele homem foi salvo, a sua família foi salva. E eu quero dizer, liberar esta palavra para você. Você que diz: o que eu tenho que fazer? É simples. Creia você aí agora. Creia você. Não espere os outros. Creia você. Ah, só vou mudar quando a minha esposa mudar, quando o meu marido mudar.
quando a minha mãe mudar, quando o meu pai mudar, quando o meu irmão mudar. Não, creia você. Creia você que está ouvindo agora. E você e a sua casa será salvo. É a palavra do Senhor. Creia você. Você vê que a Bíblia diz que Abraão creu em Deus e aquilo foi lhe atribuído como justiça. De fato, de forma que toda a descendência de Abraão já nasceu debaixo de uma bênção. Porque Abraão creu em Deus e aquilo foi lhe atribuído como justiça. Então creia você que ouve agora a palavra do Senhor. Creia você aí agora. Creia você. Você, a sua casa, serão salvos. E a Bíblia diz que no dia seguinte, os magistrados mandaram soltar Paulo e Silas. Mandaram e deram essa palavra ao carcereiro e mandaram eles embora. E Paulo disse assim: agora eles querem mandar nós não fizemos nada. Nós somos cidadãos romanos e nos espancaram sem primeiro conversar. Já foram espancando. Que eles venham e nos soltem. E o carcereiro foi e falou para os magistrados. Os magistrados ali, os maiorais, ficaram mais trêmulos ainda por saber que aqueles homens também eram cidadãos romanos. E você vê que eles agora vão até ele e pedem desculpa e diz: vão embora e não apareçam mais aqui. Diz assim, no versículo 39. Então vieram e pediram-lhes desculpa e levando-os para fora, suplicavam que se retirassem da cidade. E eles se foram. Você vê que havia um propósito de Deus, que ele fosse levado até aquela prisão, para que aquele homem e a sua família fossem salvos. Louvado seja Deus. Você vê que todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e dos que são chamados segundo o seu propósito. E tudo isso aqui fazia parte dos planos de Deus, do propósito de Deus. E hoje nós aprendemos essa história de Paulo e Silas, que foram parar dentro da prisão, porque o Senhor assim permitiu. E no dia seguinte, o Senhor também permitiu que eles fossem soltos, porque o Senhor enviou eles lá para que aquelas almas fossem alcançadas. E assim o Senhor leva ainda hoje seus servos, para onde quer que seja. E Ele só quer de cada um de nós permaneça na posição. Não deixe se enganar pelas palavras bonitas, porque aquela mulher, aquela jovem, falava coisas agradáveis, dizendo: esses homens são homens de Deus. Mas aquilo era um demônio, aquilo era um espírito adivinhador, a Bíblia diz. E Paulo tinha se incomodado, a ponto que expulsou aquele demônio, dizendo: eu ordeno em nome de Jesus que você saia. E por ele ter expulsado aquele demônio, foi parar na prisão. E quando foi parar na prisão, houve salvação. Por onde passa os escolhidos de Deus, por onde passa aqueles que são ungidos, há diferença, há mudança, há salvação. E eu deixo esta palavra para você neste dia de hoje. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e a sua casa. Creia você primeiro. Não espere os outros crerem. Creia você, acredite você. Porque diz assim, é um texto, é o Evangelho. O Senhor Jesus Cristo, Ele determinou e disse para os seus apóstolos: ide, está em Marcos capítulo 16, no versículo 15.
e disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Se você crê e for batizado, você será salvo, porque aquele carcereiro, ele creu e foi batizado e ele foi salvo. E se você crê e você for batizado, você será salvo. É a palavra do Senhor. Mas aquele que não crê, ele já está condenado. Amém, meus irmãos. Fique com esta palavra no seu coração. E até o próximo vídeo, até a próxima história, se assim o Senhor permitir. Que Deus abençoe grandemente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.